Montenegro respira histórias e aqui elas ganham voz. Está começando Conexões com Barcelos, o podcast que une pessoas, ideias e trajetórias que transformam a nossa região. Seja muito bem-vindo a um novo episódio de Conexões com Barcelos. Hoje a nossa conversa é com um montenegrino que transforma informação em conexão. Adriano Alves de Oliveira, diretor da TV MON HD, um dos principais veículos de comunicação da região. Vamos falar sobre mídia local, inovação, identidade regional e os bastidores de quem dá voz ao que acontece em Montenegro. Adriano, é uma honra te receber e conta para a gente como começou a tua trajetória na comunicação e como surgiu a TV MON HD. Legal, muito prazer estar aqui no programa, Sérgio, né? O Conexões com Barcelos tem sido um programa super inovador, porque ele está trazendo pessoas muito bacanas aqui, né? Uma seleção muito interessante de entrevistados. Bom, Sérgio, como tu bem conhece a minha trajetória, né? Lá atrás a gente fundou uma rádio, a primeira rádio que chama, alguns chamam de rádio pirata, outros chamam de rádio livre, né? Lá em 1981, nos fundos de casa a gente criou a Rádio Transcendental FM. A gente montou um transmissorzinho ali com uma válvula e botamos uma antena em cima da árvore, né? Ali foi a primeira transmissão que eu fiz com uma rádio, né? Uma rádio experimental. Existe um livro chamado Rádios Livres, e esse livro, a primeira referência que tem de uma rádio livre é de 82. Então a minha era de 81, um ano antes, né? Transcendental FM. Daí tinha o André Zanata, o Aristeu Kautzmann, o Lauro Hack, Flávio Frisch. Eram pessoas que participavam ali, a gente fazia de uma forma assim, muito inocente, né? Sem visar comercial nem nada, né? Então ali foi o primeiro insight que eu tive de rádio, né? Em 81, depois a gente criou lá em 89 a Rádio Cultura FM na Galeria Central. Sim, a Galeria Central, inclusive, que é BRM, né? Foi um projeto nosso, né? E foi uma revolução ali o projeto da BRM, né? Botou no centro, bem no centro, e no coração da Ramiro Barcelos, uma galeria, a primeira galeria, né? Então ali no terceiro andar estava a Rádio Cultura FM. Ficou bastante tempo ali, né? Ficou bastante tempo, ficou mais de 15 anos, né? Então foi uma iniciativa assim que, como eu sempre gostei de rádio, né? De comunicação, melhor dizendo, né? Esses foram os dois primeiros insights, a Rádio Transcendental FM e depois a Rádio Cultura FM. A TV MON HD, Canal 6 de Montenegro, ela veio muito depois, veio em 2019. De lá eu já tinha criado a TV Mais de Novo Hamburgo em 2009, TV Litoral de Capão da Canoa, TV Canoas, já tinha criado a TV Cultura. A TV Cultura foi um marco fantástico no Montenegro, né? Foi em 99 que a gente conseguiu a concessão. Foi tão difícil de conseguir, porque infelizmente no Brasil, essa lei das concessões, ela depende muito do poder político, né? Então, se tu nem é atendido no Ministério das Comunicações, tu não vai com um deputado federal, né? Então, foi um marco para Montenegro em 99, entrou no ar no dia 31 de dezembro. A gente fez uma programação até as 2 da manhã, botando as pessoas pelo telefone, foi uma coisa assim incrível. As pessoas saudando a primeira TV de Montenegro. Na verdade, a TV Cultura, que foi uma parceria com a Fundarte, e tu eras membro do Conselho Técnico Deliberativo, né? Então, me lembro. O que aconteceu? A gente levou uns 4 anos para conseguir essa concessão. Em 99 a gente conseguiu, e a estreia foi no ar em Canal 53, no dia 31 de dezembro. E olha só que interessante, Sérgio. A TV Cultura de Montenegro foi a primeira TV educativa do interior do estado, né? Até então só existia a TVE de Porto Alegre. Não existia a UBRA, não existia a TV da Universidade Federal de Pelotas, de Passo Fundo, só Montenegro foi precursor no interior do estado, tendo a primeira TV educativa. Então, assim, foi uma coisa muito bacana. Estamos falando de 99. 99. Entrou no ar em 99, no dia 31 de dezembro. Um dia muito interessante, né? Porque era ano novo, né?
E a gente fez uma programação especial, assim. Eu me lembro que umas pessoas disseram assim que eu já estava com olheiras, porque eu fiquei umas 4 horas falando com as pessoas pelo telefone, né, no ar, assim, uma coisa tão inovadora, tão inusitada, assim, que deu um prazer tão grande, sabe, de poder fazer isso. Né? E depois, hoje tem a TV Cultura do Vale, né? Que é a TV Cultura da Fundarte. Da Fundarte. Isso. Tem alguma ligação com a... Não, eles são parceiros da TV Mon, né? Porque eu fiquei diretor da TV Cultura durante 5 anos. Aí mudou o prefeito, aí resolveram ter uma outra ideia de televisão. Daí eu saí e aí ficou só com a Fundarte, né? Mas hoje a TV Mon e a TV Cultura são parceiras, pelo menos um evento fantástico que a gente criou aqui na TV Mon, que é o concurso de ortografia, o Soletrando, que reúne alunos do 5º ano, que aquelas questões, né? O aluno tem que soletrar, uma competição, e a TV Cultura é parceira nossa na transmissão. Então, uma coisa assim, uma simbiose muito bonita, né? A TV Cultura, uma ligação. Uma ligação bem bacana. Adriano, a comunicação tem um papel essencial na construção da identidade de uma comunidade. Ah, tem mesmo. Como você enxerga esse impacto na mídia local? Puxa, Sérgio, essa pergunta assim, ela é muito, muito fantástica e inteligente, né? Eu diria assim, a comunicação, ela faz parte da comunidade, ela é integrada à comunidade, né? E os veículos de comunicação, eles têm um poder muito grande de informar, né? Então, a gente sempre procura, eu vou dar um exemplo aqui da TV Mon, né? A gente sempre procura informar da melhor forma possível, da forma mais correta, porque a pior coisa que tem para um jornalista, para um veículo de comunicação, tu dá uma informação errada, ou uma barrigada, né? Sim. Então, é fundamental que a gente tenha fundamento para informar. Só para te ter uma ideia, assim, Sérgio, da importância dos veículos de comunicação. Durante a pandemia do Covid, a TV Mon HD não parou nunca, porque era nosso papel informar as pessoas que estão ali do outro lado, né? Informar a questão de onde podia se vacinar, a chegada da vacina, o que era importante fazer para se prevenir de pegar a gripe, né, no caso. Então, assim, os veículos de comunicação têm uma importância fundamental. E a cobertura jornalística como forma de valorização regional, como tu entende, é por região? Sim, na verdade existe uma pesquisa, Sérgio Barcelos, meu querido amigo, uma pesquisa na área de comunicação que diz assim, 70% das pessoas têm muito mais interesse nos assuntos da sua aldeia do que dos assuntos nacionais, internacionais ou estadual. Então as pessoas estão sedentas de informação local. 70%? 70%. Então, por isso que a rádio comunitária local, o jornal local, a TV local tem tanto engajamento com a comunidade, né? Porque só aqui, nos veículos locais, que se dá a notícia do dia a dia. Os veículos da capital, geralmente eles vêm para cidades do interior quando acontece alguma tragédia, alguma coisa desse nível, né? Mas os veículos aqui, rádio, TV e jornal, estão no dia a dia. Então, nós somos responsáveis de levar a informação do dia a dia. Então, a gente tem que buscar a informação. Eu, como sou o jornalista responsável pela TV Mon HD, eu estou sempre procurando informações para a gente passar para os nossos telespectadores, né? Então, basicamente é isso. Dentro dessa tua linha, assim, quais são os projetos que aproximam a população da informação? Como tu consegue? Qual é o andamento dessa? Bom, eu vou dar um exemplo da TV Mon, né? Sim. A TV Mon tem uma relação muito direta com os telespectadores, porque a gente valoriza demais a participação do telespectador. Então, nos programas ao vivo, a gente está sempre aqui lendo o que a pessoa manda. A pessoa manda uma opinião sobre o assunto que a gente está tratando e a gente valoriza essa pessoa. A pessoa que está do outro lado, é graças a ela que a televisão existe, né? Então, a gente tem uma relação muito próxima entre a televisão e a pessoa que está lá do outro lado. Então, para mim, assim, é fundamental que tu tenha uma relação. E outro fator também importante, Sérgio, é a gente criar um vínculo com a comunidade, criando eventos, né? Por exemplo,
A TV Mon HD tem pelo menos 2 eventos anuais, que é o concurso de ortografia voltado para alunos de séries iniciais de escolas particulares, estaduais e municipais. E o segundo evento que a gente tem, pelo menos esses 2, né? Tem gincana também, mas o segundo evento é um evento muito bacana que a gente faz, que é o concerto de Natal na Catedral. Então a gente reúne gente, por exemplo, esse ano vai estar o Coral Vozes, vai estar o grupo da Terezinha Cardona, do Leandro Cardona, que vão estar tocando músicas natalinas, num ambiente muito bacana, que a nossa catedral, ela foi totalmente reformulada, então tem afrescos novos, já deve ter ido lá recentemente, né? Ficou muito bonita. Então a gente valoriza aquele espaço, né, que nós temos uma catedral aqui em Montenegro. Existe uma polêmica muito grande lá do tempo o Sérgio deve ter se lembrar. Não se lembra porque tu veio para cá em 70, né? 64. 64? Ah, então tu te lembra da antiga igreja, né? Lembro, claro. De 2 torres, né? Sim. Então houve uma polêmica muito grande, até hoje tem gente bravo com o padre Braulio, que não deveria ter desmanchado aquela igreja, porque ela era muito bonita e tal, e foi construída uma na frente, né? E essa na frente hoje é a catedral onde a gente faz esse evento, né? Então, tu criar eventos, a gente tem um outro evento também que chama-se o concurso de ortografia Montenegro, o mais lindo pôr do sol do Rio Grande do Sul. Então a gente fomenta com que as pessoas tirem fotos em locais especiais, tipo o Cais do Porto, em outros locais da cidade, para as pessoas mostrarem, na sua visão, como nós podemos ter um pôr do sol mais bonito aqui do Rio Grande do Sul. Né? Adriano, um outro aspecto que é importante é a responsabilidade social e a ética na produção do conteúdo. É verdade, essa colocação é muito boa. Assim, a gente, como eu sou jornalista de formação, né, formado pelo Unicinos, a gente tem uma necessidade de ter uma ética, um sentido ético de informar. Né? Então, muitas vezes, a gente recebe uma informação, mas eu não consigo colocar ela no ar para os telespectadores, porque eu não tenho a checagem dela, não tenho o contraponto. Então, a gente tem que ter uma ética muito grande. E a responsabilidade social, ela está diretamente ligada à questão da ética, né? No momento que tu tem uma ética, tu trabalha com ética, tu está fazendo um trabalho com uma responsabilidade social, de não denegrir nomes de pessoas. Então a gente tem muito cuidado de vez em quando a informação que a gente dá, apesar de ser uma informação concreta, de preservar o nome de pessoas, né? Para que tu não crie conflitos maiores que essa pessoa já está vivendo, né? Então, num sentido mais ético, a gente tem um cuidado muito grande com isso, Sérgio. Mudando de assunto, a TV Mon HD tem se destacado pela inovação e qualidade. Sim. Como é o processo criativo e técnico por trás das câmeras? Uau! Câmera. Assim, as nossas câmeras aqui, né? Bem, quem já veio aqui nos estúdios da TV Mon deve ter percebido, né, que nós temos as 2 câmeras que estão aqui nos filmando aí são câmeras simples. No entanto, elas são câmeras Full HD, né? Elas têm a mesma resolução que uma câmera desse tamanho. A nossa câmera aqui é desse tamanho, mas ela tem a mesma resolução e qualidade HD do que uma câmera grande. O processo técnico também a gente tem um cuidado de, por exemplo, nós temos aqui essas luzes que cortam o nosso cenário, né? Então ela dá um efeito muito bacana. Sim. O logo da TV, nós temos aqui uma plotagem do nosso Cais do Porto no estúdio. Todo o nosso estúdio aqui ele é plotado com uma imagem do Cais do Porto. Então a gente tem uma preocupação técnica muito grande de levar esses nossos conteúdos assim, de uma forma mais qualificada possível, né? Ter uma boa imagem, um bom som. Então, enfim, basicamente é isso, Sérgio, né? E podia me falar da equipe, da estrutura, da rotina de produção? Perfeito. Como nós somos uma TV comunitária, nós não temos grandes recursos, né? O que mantém a TV hoje são os programas que nós temos aqui. Então nós temos uma equipe pequena, mas uma equipe bastante eficiente, né? Nós temos uma equipe enorme de colaboradores, são mais de 30 colaboradores que passam aqui por esse estúdio toda semana, mais de 30, né? São pessoas de diversas raízes, de diversas tendências políticos partidárias, social. Então a gente tem uma máxima aqui na TV Mon, que é uma televisão plural. Aqui
quem senta nessa bancada, ele nunca é solicitado para não falar disso ou daquilo. Ele tem o livre-arbítrio de dar a sua informação, porque ele queira ou não queira, ele é representante de uma parcela da comunidade, né? Então, a nossa equipe hoje é formada por 4 pessoas aqui que trabalham para botar a televisão no ar, e mais esses 30 colaboradores, né, que participam aqui de diversos programas e que fazem praticamente a nossa TV. Eu sou muito grato a essas pessoas que não têm salário, né, que colaboram aqui com a TV Mon para levar conteúdo de qualidade para os nossos telespectadores. Perfeito. E novas tecnologias e formatos de conteúdo, como é que tu enxerga essa movimentação? Essa é uma pergunta muito boa também, porque a TV Mon, ela é pioneira. Eu gosto sempre de ser pioneiro nas coisas, né? Lá da Transcendental FM, a primeira rádio pirata do Brasil em 81, a primeira catalogada foi em 82, eu não chamo de rádio pirata, mas rádio livre, né? Depois a primeira TV educativa do interior do estado, a TV Cultura. Em 2019, quando nós lançamos a TV Mon, nós lançamos ela como canal 6 da Claro TV aqui em Montenegro, mas a gente lançou ela no streaming também, né? Em 2019 pouco se falava em streaming, hoje se fala demais no streaming, né? Então nós fomos uma das primeiras do Rio Grande do Sul, talvez tenha sido a primeira a transmitir pelas Smart TVs por streaming, né? Então essa tecnologia nos deu uma abrangência assim fantástica, porque na Claro TV, canal 6, muito bacana, só que é para assinantes. E nas Smart TVs não, a Smart TV está lá o canal 6, está lá a TV Mon gratuitamente. E é impressionante, existe um estudo que comprova que mais de 60% das pessoas já têm pelo menos uma Smart TV em casa. Então transmitir um canal de televisão pela Smart TV é um grande negócio, porque a pessoa pode assistir a televisão sem ter que pagar para isso, né? Nenhuma mensalidade. Então, nós estamos muito atentos às novas tecnologias, desde 2019. Adriano, toda empresa tem histórias, né? Sim. Eu gostaria de saber, assim, tem alguma história curiosa, momentos marcantes da emissora, nesse tempo que tu tem, alguma coisa que ficou gravada na tua memória? Sim, nossa senhora, tem tantas coisas importantes, mas eu poderia citar o debate eleitoral que a gente fez, né? A TV Mon entrou no ar em 2019 e já em 2020 nós tivemos o primeiro debate aqui, né? Com 5 candidatos, né? Então, assim, o debate numa emissora de televisão ele é tão importante porque ele dá oportunidade para que as pessoas que estejam em casa possam conhecer um pouco mais do seu candidato. Então, ali ela pode ter uma referência se o candidato merece o voto dela ou não. Então, eu julgo assim, um dos momentos mais importantes da TV Mon foi em 2020, quando a gente realizou esse debate aqui em Montenegro, com 5 candidatos, né? E acabou se elegendo aí o prefeito que está hoje aí. Então, para mim, o debate foi um ponto alto da TV. Mudando de assunto agora, na tua visão, o que faz de Montenegro um lugar especial para empreender na área de comunicação? Puxa vida, essa pergunta é muito interessante. Nós temos aqui 3 rádios, né? Já tivemos 4 jornais, hoje temos um só, né? Impresso. Nós temos 2 emissoras de televisão. Então, nós temos assim um viés da comunicação muito avançado, né? O jornal Progresso, por exemplo, ele surgiu em 1901, quando o Cais do Porto nem havia sido construído ainda. O Cais do Porto foi construído em 1904. E desde 1901 nós já tínhamos o jornal Progresso dando informações. Tivemos o Correio de Montenegro também. Então, Montenegro tem uma história muito grande na área de comunicação, né? E eu só estou dando sequência a isso, né? Com a criação da TV Cultura, da Rádio Cultura FM, da Rádio Montenegro FM e mais recentemente da TV Mon, né? Então, nós temos um viés assim, muito acelerado para a parte de comunicação e a cidade é bastante receptiva em relação a isso, né?
Então, dentro desse nosso assunto, poderia falar sobre o potencial da cidade como polo de informação e cultura. Essa é uma pergunta muito polêmica, porque nós temos um problema aqui, na minha visão, logicamente, né? Que é a falta de identidade de Montenegro. Né? Nós tínhamos, lá na década de 50, começou em 59, nós tivemos 3 edições da Festa da Laranja. Lembro. A Festa da Laranja. A última foi, acho que 67. Aí mudou o prefeito, né? Por acaso o prefeito era meu pai, o Eloy de Oliveira, mudou o prefeito, e o prefeito não quis dar sequência à Festa da Laranja, porque era uma obra do prefeito anterior. O que aconteceu? Nós perdemos a Festa da Laranja para Taquari, que tem uma produção de laranjas de citros desse tamanhozinho, né, em relação ao Montenegro. Hoje Montenegro é o maior produtor de citros do Rio Grande do Sul, incluindo laranjas e bergamotas. Mesmo assim, nós temos esse problema de falta de identidade, porque cada prefeito quer dar um nome de uma festa. Então falta essa identidade, ao contrário de São Sebastião do Caí. Eu trago esse exemplo de São Sebastião do Caí, é uma cidade próxima aqui nossa. Lá em São Sebastião do Caí é lei a festa da bergamota. Então entra prefeito de um partido, entra prefeito de outro partido e está lá a festa da bergamota de 2 anos. Então isso está faltando para nós, que é a identidade cultural que a gente perdeu muito aqui em Montenegro, infelizmente. É uma coisa que a gente ainda está a passos bem curtinhos, certo? E pode me falar sobre as parcerias com instituições e o apoio da comunidade para a vida da TV Mon? Da TV Mon, sim. Ótima essa pergunta, né? A gente recebeu sempre um apoio muito grande de entidades como a CI, Cindy Lojas. Já realizamos eventos em parceria com o Cindy Lojas, como o concurso de vitrines de Natal. A própria Fundarte é a nossa parceira, né? Sociedade Floresta, CUFA. Então nós temos várias entidades, OAB, que já tiveram e tem programas aqui na televisão. Então há um engajamento muito grande com relação a entidades e a gente é muito grato por isso. Né? Que bom. E a importância de dar visibilidade aos talentos locais, como tu enxerga? Tá, sim. Apesar de a televisão ser uma televisão local, ela tem a sua importância muito grande, né, na comunidade. A gente tem, assim, eu me orgulho demais de criar novos talentos, né? Tu é um exemplo, né? O Sérgio Barcelos nunca fez televisão na vida e está aqui no programa dele, Conexões com Barcelos, né? Então eu me orgulho demais, assim, de dar oportunidade, sabe, Sérgio, para pessoas que, usando a sua naturalidade, o seu carisma, o seu network, conseguem fazer um bom programa. E eu cito mais uma vez como exemplo Conexões com Barcelos, né? É um programa que está trazendo muita alegria para mim, pela qualidade do programa, porque traz pessoas aqui, por exemplo, muitas pessoas que participam do Conexões Barcelos nunca vieram aqui na TV, né? Então a gente está tendo essa oportunidade de trazer novas pessoas aqui para dentro, pessoas conhecidas da cidade, né? Então esse fator de tu poder dar oportunidade para pessoas que até então não tinham feito televisão, poderem fazer, para mim, assim, é fantástico. Realmente, eu me sinto honrado e agradecido pelo convite, está sendo uma experiência maravilhosa. Que bacana, né? Eu tenho que corrigir algumas coisas ainda, que eu estou num aprendizado. São coisas naturais. Mas a gente tem tido, assim, uma boa receptividade, é um programa novo, é uma nova visão de enxergar. Eu sempre digo assim para o pessoal que está começando aqui como apresentador, né? Seja tu mesmo, né? Não queira ser o que tu não é, né? A pessoa sendo natural, espontânea, o programa deslancha. Sabe, casualmente, a gente falando sobre esse assunto, eu estava conversando com a minha esposa, e aqui em Montenegro, a gente passa a ser uma história viva. Exatamente. Agora, dia 29 de outubro, eu vou receber o título de cidadão montenegrino. Que orgulho, né? Um orgulho muito grande. Foi da vereadora Josiane Paz, que eu agradeço bastante, que me convidado no próximo evento. E a gente tem vontade, assim, de contar histórias que a gente viveu. Há pouco nós estávamos dizendo, quando
que começasse A Galeria Central. A Galeria Central. Ontem, quando nós estávamos falando com Fininho, o lugar onde eles trabalharam era no prédio da BRM também. Então, tem muita história ligada, tem muita coisa assim. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, Sérgio. Eu tenho uma lembrança não muito clara, um pouco vaga, na tua relação como diretor da BRM, juntamente com o Círio e com o Gerson. Houve uma inauguração, acho que na Capitão Porfírio, daquele conjunto comercial, se eu não me engano, mas eu me lembro que teve um salsichão com pão lá atrás, onde era uma fábrica de Tamino antigamente. Está lembrado disso, né? Tô, sim. Isso aí foi uma coisa que marcou, né? Aquela região não tinha aquele centro comercial. Aquilo aconteceu quando nós estávamos lançando a sede da BRM. Ah, a sede da BRM. A sede da BRM ficava na Capitão Porfírio, esquina com a São João aqui, né? São João. Isso. E daí, na frente, ali tinha um terreno, que eu acho que era da Tanino ali. Tinha uma... E havia ali, daí a gente fez um evento com salsichão. Isso, eu me lembro disso. Tinha música, né? Música e muita confusão, muita gente. Mas foi bacana. Foi bacana. Foi daí, logo depois, deve ser mais ou menos 91, é a época que eu saí da BRM, mas foi um evento que nós fizemos vários eventos na cidade, na praça ali também. Na beira do rio, né? Por Serranos, eu acho, né? Serranos. Serranos aí, né? Então, foram bastante saudáveis, inclusive, desse tempo. Eu imagino, Sérgio. E, Adriano, nós estamos entrando nas fases final do nosso programa, como... Passa voando. Gosta de conversar também. E para encerrar, eu gostaria de ter assim, uma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que nos acompanham, especialmente os jovens comunicadores e empreendedores. Bom, Sérgio, eu fico muito feliz, muito honrado de estar aqui no Conexões com Barcelos. E a mensagem que eu daria para os nossos telespectadores, ou seja, as pessoas que estão aí, né, para elas, assim como eu, sempre tive uma ideia de fazer alguma coisa, sempre lutar por aquilo, né, não desistir, né? Então, a perseverança é fundamental nesses pontos, né? Tu projeta alguma coisa, tem uma ideia, mas se tu não for atrás dela, se tu não for insistente, dificilmente tu consegue ela, né? Eu trago como exemplo isso, né? A nossa TV Cultura de Montenegro, a TV Mon, a Rádio Cultura FM, foram todos projetos que eu idealizei, mas fui muito persistente, né? Por exemplo, na questão da TV Cultura, eu fiquei em Brasília 2 semanas quando foi assinada a outorga lá, e eu fiz todo o processo, ou seja, eu peguei o documento lá no Ministério das Comunicações, eu levei no Diário Oficial para ser publicado o decreto, né? Isso é uma coisa que existe um protocolo interno deles, né? Mas eles me deixaram, né, de eu levar o documento lá para ser publicado no Diário Oficial no outro dia, o decreto outorgando para Montenegro a televisão, o canal 53. Então, o recado que eu deixo é esse, Sérgio, que as pessoas sejam persistentes nas suas projeções de projetos, né? Adriano, muito obrigado por compartilhar a tua visão, a tua experiência e o teu compromisso com a comunicação regional. Que a TV Mon HD siga sendo uma janela aberta para que o Montenegro tenha de melhor. Que bacana. E este foi um episódio de Conexões com Barcelos e nós nos vemos num próximo encontro, porque toda história merece ser contada. Bacana, Sérgio. Parabéns, querido, pelo programa. Obrigado. Valeu.